Os santos são sinais da presença do ressuscitado na história. Hoje, dia 7 de março, celebramos Santas Perpétua e Felicidade. Perpétua era uma nobre de família muito rica da cidade de Cartago, norte da África, na época do Império Romano, e Felicidade era sua escrava. Apesar de ser escrava de Perpétua, as duas tinham um relacionamento muito bom, acabaram entrando em contato com o cristianismo e, mesmo sem serem batizadas, começaram um caminho de conhecimento de Nosso Senhor e de vivência do Evangelho. Elas são celebradas pela liturgia da Igreja já desde os primórdios do cristianismo, mostrando que elas são duas santas que marcaram a época, que marcaram a história da Igreja e que já são admiradas desde as primeiras gerações do cristianismo. Um documento antigo se refere a elas dizendo o seguinte: um decreto do imperador Setímio Severo, em 202, contra o cristianismo, não atingia só os cristãos, mas todos os catecúmenos, isto é, os que se preparavam para o batismo. Esse decreto levou à prisão muitos catecúmenos do norte da África, entre os quais se achavam Felicidade e sua nobre senhora Perpétua. Felicidade estava no 8º mês de gravidez e Perpétua tinha um filho de colo. Os prisioneiros foram levados para a cidade de Cartago para serem processados. Possuímos as atas autênticas dessas mártires e que são um dos documentos mais realistas e emocionantes do cristianismo primitivo. Englobam notas autobiográficas que escreveu Perpétua na prisão. Então nós temos acesso às informações sobre a vida de Perpétua e Felicidade a partir dessas atas antigas sobre o martírio delas e a partir do diário que Perpétua escreveu quando estava na prisão. Elas eram catecúmenas, ou seja, não haviam recebido ainda o batismo, mas estavam sendo preparadas, sendo formadas para isso. Inclusive, o mestre de catecumenato delas era um diácono chamado Sátoro. A partir de toda essa perseguição que se intensificou ali no norte da África, na época do Império Romano, elas foram presas com outros catecúmenos inclusive também do diácono Sátoro. Eles não negaram a sua fé em nenhum momento e nessa época em que todos estavam presos, Perpétua escreveu o seguinte: fiquei horrorizada, nunca tinha experimentado tal sensação de escuridão. Terrível dia, insuportável estreiteza pelo amontoamento. Mas minha maior preocupação era o menino. Ela se referia ao filho dela, que era uma criancinha pequena, uma criança de colo. Felicidade, como nós já falamos, estava grávida nessa época e ela rezava a Deus que permitisse que o filho dela nascesse antes de ela ser morta, né? Para que não fossem mortos no mesmo ato ela e o filho. Então, graças a Deus, o pedido de Felicidade foi atendido e ela começou a ter um parto mesmo antes de ser morta, e um guarda que acompanhou o parto disse a ela o seguinte: se gemes agora, o que será quando fores lançada às feras? E Felicidade respondeu: o que sofro agora é fruto da natureza, mas quando for atacada pelas feras, não estarei sofrendo sozinha. Cristo sofrerá por mim. Isso tudo, ou seja, o parto de Felicidade, aconteceu 2 dias antes do seu martírio. No caso de Perpétua, além de ter que deixar o filho pequeno, uma grande provação que ela teve que enfrentar foi o pai, que era pagão e não aceitava de forma alguma que a filha continuasse professando o cristianismo, mesmo na iminência da morte. E sobre isso ela mesma escreveu: veio meu pai visitar-me na prisão, com a dor estampada no rosto, dominado por tristeza mortal. Minha filha, disse-me ele, tem piedade dos meus cabelos brancos, tem piedade de teu pai, se é que ainda mereço ser chamado por esse nome. Olha teus irmãos, tua mãe, a mãe do teu esposo, olha teu filhinho que não poderá viver sem ti. Abandona essa teimosia e não sejas causa de nossa ruína diante dos outros. Meu pai, pagão, assim falava por atenção a mim. Beijava-me as mãos, lançava-se aos meus pés, chamava-me, não mais de filha, mas de sua senhora. Confesso que estava penetrada de viva dor, pensando que ele seria o único da família a não se alegrar com o nosso martírio.
disse eu para consolá-lo: quando eu estiver sobre o estrado, não me faltará aquilo que agradará a Deus. Não dependemos de nós mesmos, mas da sua vontade. Ele, meu pai, se retirou acabrunhado e triste. Ela certamente entregou toda essa situação a Deus e, no último interrogatório, todos os catecúmenos e o diácono Sátoro continuaram professando a sua fé com firmeza. Na prisão, Sátoro decidiu batizar todos aqueles catecúmenos, inclusive Perpétua e Felicidade foram batizadas nessa ocasião. Os homens cristãos que estavam presos foram lançados aos leopardos e foram estraçalhados por esses animais. E no caso das mulheres, entre elas Perpétua e Felicidade, foram lançadas aos touros. Perpétua, num certo momento, foi lançada aos ares por um touro, caiu de costas. Assim que se levantou, foi ajudar a Felicidade, que estava caída. As duas ficaram de pé, rezando. No fim das contas, os touros não as mataram, embora tenham ferido as duas. E no fim das contas, os guardas degolaram Perpétua e Felicidade, que dessa forma foram martirizadas no dia 7 de março do ano 203. As atas do martírio das duas dizem o seguinte: os que foram testemunhas desses fatos lembrar-se-ão da glória do Senhor, e aqueles que deles tiverem conhecimento por esta narrativa estarão em comunhão com os santos mártires e, por intermédio deles, com Jesus Cristo nosso Senhor, para quem são a honra e a glória pelos séculos. Nos inspiremos na vida dessas santas mártires que há tantos séculos a Igreja celebra, que são citadas na liturgia da Igreja. Santas mártires que, mesmo tendo que deixar para trás a família, os compromissos nesse mundo, uma que tinha um filho pequenininho, a outra que tinha acabado de dar à luz a um filho, mas mesmo assim foram fiéis ao Cristo até o fim, mesmo diante dos tormentos, das perseguições, das injúrias, mesmo diante da morte. Foram batizadas na prisão e honraram o batismo que receberam por meio do martírio. Santas Perpétua e Felicidade, rogai por nós.